Olá, você está no canal Progresso Diário DCN, meu nome é Eric Henriques, eu sou instrutor, mentor, conselheiro de casais cristãos, também ensino um pouco da Bíblia, criação de filhos, finanças, espiritualidade. Nós estamos nessa semana neste canal fazendo vídeos sobre espiritualidade e Bíblia, esse é o terceiro e último vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como você pode perdoar a si mesmo. Como você consegue se perdoar, tá? Caso você seja uma pessoa ou conheça uma pessoa que tem dificuldades em perdoar a si mesmo, eu já peço que você compartilhe esse vídeo, mande para ela, mande aí nos grupos de WhatsApp da igreja, das pequenas células, compartilhe aí nas redes sociais. Não esquece de curtir esse vídeo e conferir a sua inscrição se tá tudo ok, tá bom? Aqui embaixo também tem links muito importantes, no primeiro comentário afixado e na descrição desse vídeo, que são as nossas redes sociais. E lá no nosso grupo do Facebook, Progresso Diário DCN, a comunidade, você pode também escrever, postar lá, tá bom? Escrever para mim, fazer perguntas, falar a sua opinião. Aqui nos comentários também você pode fazer isso, tá bom? Já foram aí 3 vídeos, esse é o terceiro e último de espiritualidade e Bíblia nessa semana. Nós temos aí vídeos sobre casamento cristão, criação de filhos, finanças, vale muito a pena você acompanhar. Eu já pegaria aí um café, já peguei o meu, e vamos então falar sobre o perdão, tá? A primeira coisa que nós temos que saber sobre o perdão é que, na verdade, nós não podemos perdoar a nós mesmos para fins de salvação e de limpeza do nosso pecado, nós que somos cristãos, né? Ah, Eric, eu quero perdoar a mim mesmo. Não, a verdade é que só quem perdoa é Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele morreu na cruz por nós para que os nossos pecados fossem pagos, né? A Bíblia vai dizer que todos pecaram e precisam, né, da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Eu acho que é Romanos 3:23, se eu não estou enganado. E lá em João 3:16 vai dizer, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Isso se trata do perdão da dívida de pecado que nós tínhamos com Deus para a salvação, né, para que nós não caminhemos para o inferno, né? Eu falei no último vídeo aí, o último vídeo foi sobre 20 perguntas que os ateus costumam fazer para mim, e eu respondi algumas delas, né? E eu falei que nós já estamos no inferno. As pessoas costumam me falar: ah, Eric, você não segue a Deus? Que Deus é esse que manda os outros para o inferno? Aqueles que não querem segui-lo. A verdade é que Deus não nos manda, nós já estamos no inferno. Isso por causa do pecado que entrou no mundo através da decisão de Adão e Eva, da decisão do ser humano, né? E Deus, como ele é justiça, ele precisa pagar esse pecado. Só que para não pagar em nós, ele decidiu pagar em Cristo, no Filho dele. Isso porque ele também é amor e misericórdia. Ah, então por que Deus não salva todo mundo? Porque ele não é só amor e só misericórdia. Deus é justiça, Deus é santo, Deus é puro, ele é juiz de toda a terra. Tem mais de 28 atributos de Deus na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia para saber essas coisas, né? Você que é cristão. A Bíblia, a gente só conhece 4 atributos de Deus, né? Onipotente, pode tudo. Onipresente, está em todo lugar. Onisciente, sabe todas as coisas. E Criador, porque ele criou toda a terra e cria as coisas. Mas a Bíblia fala de mais de 26 ou 28 atributos. Eu tenho marcado agora, eu não vou lembrar. Mas você vai encontrar que Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor, Deus é misericordioso, ele é juiz de toda a terra, ele é eterno. Tem várias, tá? Atributos de Deus o Pai, atributos de Cristo o Filho, que são atributos de Deus, e atributos do Espírito Santo também como Deus, tá? Por que eu creio na Trindade? Eu creio que Pai, Filho e Espírito Santo é Deus? Porque a Igreja Católica ensina? Porque teve lá o concílio, não sei de onde que determinou isso? Não, eu creio porque eu leio a Bíblia e eu estudo e aprendo os atributos de Deus, os atributos de Cristo e os atributos do Espírito Santo. Dito isso, só Jesus perdoa pecado e só Jesus pode nos salvar. Por que eu tenho que perdoar a mim mesmo, tá? Eu posso falar disso com um pouco de propriedade, porque eu passei por um período na minha vida onde eu tive dificuldades em me perdoar por determinados pecados que eu tive na minha vida e que prejudicaram, em especial, a minha esposa, né? Ela me perdoou a respeito de alguns pecados que eu cometi contra ela, os quais ela poderia até ter se divorciado de mim na época, e ela escolheu não se divorciar de mim, ela escolheu me perdoar, e ela escolheu que eu e ela me ajudou, inclusive, a mudarmos de conduta. Isso é o arrependimento, tá? Quando a gente fala de arrependimento de pecado, ah, Eric, eu me arrependi dos meus pecados. Você parou de cometer aquele pecado? Ah, não parei. Então você não se arrependeu. A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia, tá lá em Provérbios. Então o que acontece? Quando a gente se arrepende, você tem que deixar ou ir deixando
o seu pecado, como um processo de arrependimento. Não quer dizer que você não possa cair naquele pecado de novo, seja lá um vício de bebida, um vício de pornografia, de cigarro, aquele que roubava, né? A Bíblia fala, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que não trabalhava agora trabalha para poder abençoar a si e abençoar os outros, percebe? Mas o arrependimento, ele é uma mudança de caminho, ele é uma mudança de rota. Então a gente tem que lutar contra esse pecado diariamente, um processo de arrependimento, até que a gente não caia mais naquele pecado. Não quer dizer que você não vai pecar mais. A Bíblia fala que nós somos pecadores, nós vamos pecar todos os dias, mas Jesus, o Espírito Santo, nos ajuda de glória em glória, sendo transformados a pecar menos, a não ir pecando mais, até que a gente mude de conduta. O que é a conversão? O que é a mudança, o arrependimento? É quando aquela pessoa, ela abandona o vício, ela consegue ir mudando de vida. Ela roubava, ela não rouba mais. Ela era desonesta nos negócios, ela não é mais desonesta. Ou quando ela peca, de repente ela bebia, ela não bebe mais. Ela bebe, ela corre se arrepender, ela já para com aquilo de novo, ela já quer mudar de novo, ela não quer voltar para aquela vida de pecado. Ela luta contra aquela vida de pecado agora, tá? Então isso é arrependimento. E eu tive, de certa forma, essa dificuldade. Então a minha esposa, ela me perdoou, só que eu estava muito triste pela consequência daquilo que eu tinha causado para ela, né? Eu já não me julgava um bom marido, eu já achava que eu tinha prejudicado muito ela, que ela já devia ter divorciado realmente de mim, ter ido embora, que eu não merecia ser marido dela. Eu comecei a ter esse tipo de pensamento, eu comecei a entrar numa depressão, podemos dizer assim, e ela percebeu isso. Um dia ela viu que eu estava bastante triste no meu olhar, no meu jeito de estar ali em casa, e ela falou para mim, ela falou assim, você ainda está preocupado com aquele pecado que você cometeu comigo e tal? E aquilo que você fez para mim, você acha que eu não te perdoei? Ela me falou, minha esposa. Ela falou, eu já perdoei você. E naquele exato momento, o Espírito Santo falou ao meu coração, se ela, que é uma pessoa humana e imperfeita, te perdoou, você acha que eu, que sou Deus, não te perdoei? Né? Então, talvez, em algum lugar do meu coração, eu achasse que nem Deus tivesse me perdoado, né? E qual é o pecado que Deus não pode perdoar, né? A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, Eric, eu tenho medo. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa que teve relacionamento com Deus, conhece a Deus, amou a Deus, está lá no livro de Hebreus, inclusive, dito assim. E mesmo assim ela recusa e renega a Deus, ela não quer mais seguir a Deus, ela abandona. Então é um pecado consciente, tá? Se você falar, será que eu cometi esse pecado? Você já não cometeu, porque você está preocupado. Então essa preocupação vem do Espírito Santo dentro de nós, né? O Espírito Santo, ele se preocupa com que a gente não blasfeme contra Deus, não blasfeme contra Ele, não blasfeme contra Cristo. Então, às vezes você pensou alguma coisa errada, falou alguma coisa errada, ai, blasfemei contra Deus, ai, não tenho mais perdão. Não é isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa, é a pessoa que conhece a Deus, teve experiência com Deus e não quer mais seguir a Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, contra Deus, tá? Fora disso, a Bíblia diz que Deus perdoa todos os pecados, né? E eu estava nesse processo de pedir perdão, de me arrepender, de mudar a minha conduta em relação à minha esposa, em relação a mim mesmo como cristão, mas eu ainda sentia essa tristeza, porque eu sabia que eu era perdoado por Deus, eu sabia que Jesus tinha morrido por mim na cruz, que era suficiente aquilo para mim, mas eu não conseguia me perdoar. E estava lendo a Bíblia, estava estudando, e estava pedindo perdão a Deus, minha esposa me ajudando nesse processo de mudança. Até o dia que eu li 2 versículos, acho, na carta de 1 João, que eu vou ler aqui com vocês. E esses versículos me ajudaram a entender por que eu tinha e como que eu podia me perdoar. Funcionou para mim, pode ser que funcione para você ou para quem não consegue se perdoar. Estou aqui com a minha Bíblia GPS, ela é uma Bíblia nova tradução da linguagem de hoje. Se você colocar aí no Google, nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia online, você vai conseguir ler na mesma versão que eu estou lendo aqui. Vamos lá para a primeira carta de João. 1 João. Está lá em 1 João 3, 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Então o que esse versículo de João está falando na prática? O que eu entendi, o que eu vi que me ensinou a me perdoar?
a parar de sentir aquela culpa do meu pecado. Porque eu vinha diante de Deus, diante da minha esposa, diante de mim mesmo, com uma tristeza, uma depressão muito grande, porque eu não conseguia me perdoar, mesmo sabendo que Jesus já tinha me perdoado, né? E quando eu li isso aqui, o que o Espírito Santo falou ao meu coração? O seu coração está te condenando? Você está com uma condenação de um pecado que você cometeu e aquilo, a culpa está te pressionando? A Bíblia diz, maior é Deus do que o seu coração. Você não pode, não tem o direito, não tem como não perdoar algo que Deus já perdoou. E eu me lembrei daquilo que a minha esposa falou, você está triste? Eu já te perdoei. E ela me abraçou naquele dia, e Deus falou ao meu coração muito claro, se ela que é um ser humano imperfeito te perdoou, imagina eu que sou um Deus perfeito se eu já não te perdoei. Deus é tão perfeito, né? Deus é perfeito, Ele morreu por nós na cruz, Ele deu seu Filho por sacrifício, tá? E isso não é porque eu mereço, porque você merece, porque nós merecemos. Isso acontece porque Ele é Deus, é o caráter dEle, é inerente dEle, Ele escolheu ser assim e fazer isso. Ele escolheu nos amar e nos perdoar, independente daquilo que nós fizemos, né? E nos dar essa oportunidade de mudar de conduta. Então a Bíblia fala, se o seu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Isso aqui já tem que ser o suficiente, para mim foi, para que você pare de se culpar, pare de se colocar diante de Deus lembrando da sua culpa, tá? Lembre do seu pecado apenas para você não cometer mais ele, para você falar, Deus, me dá força, me ajuda a não voltar, a não cair mais naquele pecado, a não roubar mais, não beber mais, não ter mais vício, o que quer que seja. E a partir daí também fala aqui, ó, se o seu coração não te condena, você está tranquilo com Deus, está tudo certo. Seu coração te condena, então não pode mais condenar, porque Deus é maior do que o seu coração. Então você cai nesse lugar aqui, ó. O nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior, tal. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, então se o seu coração te condenava, Deus é maior que isso, Deus já limpou, Deus já morreu por você, Deus já purificou. A partir daqui, em Deus, seu coração não pode te condenar mais. E se seu coração não te condena, temos coragem na presença de Deus. Ande na presença de Deus, esteja na presença de Deus. Mas ore a Ele como alguém que já foi perdoado, que a culpa já foi paga. Ore a Ele pedindo para que você não caia mais nesse pecado, para que você não tenha mais problemas, tá? Para que você aprenda realmente a viver uma vida de arrependimento. E o que Ele manda é isso, ó, que a gente creia no seu Filho Jesus Cristo. Então você que é cristão tem que seguir, tem que ter uma vida com Jesus, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que estar firmado com Jesus Cristo. E que amemos uns aos outros. A sua vida tem que refletir o seu amor por Deus. Você tem que amar as pessoas. Se eu amo a minha esposa, eu não vou mais pisar na bola com ela, nem com os meus filhos, nem comigo mesmo, nem com Deus. Se você ama o seu próximo, você não vai roubar, não vai ser desonesto com ele. Você vai servir o seu próximo. Você vai servir a sua família, a sua esposa, o seu marido, percebe? Então a maneira de você se perdoar é se apegar a Deus e entender que Deus é maior que você, Deus é maior que eu, Ele é maior que o nosso coração, Ele já perdoou. E nós não temos o direito de ficar culpados e não nos perdoando na presença dEle, porque não depende de mim, não depende do quanto eu me arrependo, do que eu sinto, do que eu deixo de sentir. Depende do que Ele fez, Ele já pagou os meus pecados. O que cabe a mim agora é me apegar a Cristo, me apegar ao Espírito Santo e ir crescendo de glória em glória e mudando a forma de Cristo até que eu não peque mais. Claro que vai chegar um dia que a gente não vai pecar mais lá no céu. Agora a gente ainda comete alguns pecados. Mas é aquilo que eu falei, se você pecava todo dia, se você vivia uma vida de pecado, você não vive mais aquilo. Você para, você muda, você evita, você luta contra aquilo. Mesmo que você caia uma vez ou outra, pode acontecer, mas você não está mais vivendo uma vida de pecado. Agora você é uma vida em Jesus Cristo. Então aprenda a perdoar a si mesmo, aprenda a aceitar o perdão de Deus em primeiro lugar. E a última reflexão que eu coloco para você aqui nesse vídeo é que você viva uma vida de arrependimento. O arrependimento não é um momento. Eric, me arrependi do meu pecado, só que eu caí de novo. Me arrependo de novo, caí, me arrependo de novo. Jesus fala que se o nosso irmão vier arrependido, né, 70 vezes 7, pedir perdão, a gente tem que perdoar. Imagina Deus, quantas vezes Deus não perdoa a gente por dia, por semana, quantas vezes a gente peca a Deus. Então a nossa vida tem que ser uma vida de arrependimento. Tem que ser uma vida cuja nossa vida reflita o arrependimento o tempo inteiro. A gente tem que pecar e já cair de joelho pedindo perdão a Deus. Senhor, caí de novo, pequei de novo, mas eu não quero, me ajuda a combater, me ajuda a lutar contra isso, me perdoa, me ajuda a vencer esse pecado. Aí vai lidando ali, passou 1, 2, 3 dias, pecou de novo, Senhor, me ajuda, eu quero ficar mais do que só 3 dias sem pecar, eu quero ficar uma semana, um mês, um ano sem cair nesse mesmo pecado. Percebe? É uma vida de arrependimento, é uma atitude de arrependimento que nós temos que ter na nossa vida pessoal e particular diante de Deus, tá? Então, aprenda que Jesus é quem perdoa os nossos pecados e já morreu na cruz por nós. Maior é Deus do que o meu coração, do que o seu coração.
e viva uma vida com atitude de arrependimento dia a dia em Cristo Jesus, não só tomando pequenas decisões de arrependimento. Eu já me arrependi, tá tudo certo. Não, viva, né? Não é viver se arrependendo, pecando, arrependendo, pecando e arrependendo. É uma atitude diária de transformação, de vida, de Cristo agindo aí na sua vida, tá bom? Gostou do vídeo? Tem alguma pergunta? Coloca aqui nos comentários ou lá na nossa comunidade Progresso Diário no Facebook. Todos os links das redes sociais aqui embaixo no primeiro vídeo afixado. Aqui embaixo no primeiro comentário afixado ou na descrição desse vídeo. Não esquece de curtir, vê aí se você está inscrito no canal e compartilhe esse vídeo no WhatsApp da igreja, da família, dos pequenos grupos, onde você puder, tá bom? Gostaria de encerrar esse vídeo com uma oração. Senhor Deus, querido, amado Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor já perdoou os meus pecados na cruz, todos eles foram pagos, Pai. E eu não tenho mais como não me perdoar, como ficar remoendo e sentindo culpa, ficar triste ou depressivo, Pai. Eu te louvo porque isso se tornou uma verdade na minha vida, porque o Senhor é maior do que o meu coração que me condenava, Pai. E a partir de hoje o meu coração não me condena mais, porque nem o Senhor me condenou, Pai, mas condenou os meus pecados em Cristo. Eles foram pagos, foram limpos, a minha dívida foi saldada. E o que eu te peço hoje, Pai, é que o Espírito Santo e Jesus Cristo me ajudem, dia após dia, a ser um cristão melhor, a ser um ser humano melhor, a viver dia a dia bem, sem pecar, a viver realmente uma vida de arrependimento. E se tem alguém vendo ou ouvindo esse vídeo em qualquer lugar que tenha dificuldades de se perdoar a si mesmo, ou de perdoar um parente, um amigo, alguém, que o Senhor coloque esse perdão no coração, Pai. Porque a Bíblia diz também, lá em Romanos, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E esse amor transborda, Pai. E eu peço que essa pessoa use esse amor para perdoar outras pessoas, mesmo que ela tenha alguma dificuldade, alguma coisa que essa pessoa fez contra ela, ou se ela mesma pecou, teve alguma consequência, algum ato, alguma coisa que a incomoda ou que incomoda outra pessoa que ela prejudicou, que ela consiga se perdoar, que ela consiga pedir perdão, que ela consiga receber o perdão que vem do Senhor em primeiro lugar. Essa é a minha oração pelos cristãos que estão vendo esse vídeo, por todos os cristãos, e oro para que o Senhor esteja conosco dia a dia, nos ajudando a viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.